Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos. Antes de eu passar os jogos aqui para o nosso domingão, vamos só fechar muito rápido aí como foi a nossa sexta-feira e como está sendo o nosso sábado. Na sexta, a gente vai trabalhar numa grade de 5 jogos, onde ficamos com 4 greens e um red. O red do dia foi no jogo do Wolverhampton contra o Aston Villa. Trabalhamos com o Aston Villa na chance dupla. A equipe acabou perdendo a partida aí, foi o red. Porto contra a Arouca, deixamos o Porto para vencer, o bilhete bateu. Al Sabat contra o Hilal, trabalhamos para sair, mais de Goiânia na partida, bilhete bateu. Strasbourg contra o Leeds, mais de Goiânia na partida, bilhete bateu. E Sport contra o Estoril, trabalhamos com o Sport para vencer essa partida, bilhete também bateu. Fechando a grade da sexta, 5 jogos, 4 greens e um red. No sábado, a gente atuou numa grade de 9 jogos, onde dos 9 jogos a gente já tem concluído 8. Desses 8, a gente está com 8 greens e nenhum red no meio do caminho. Vamos dar uma olhada como está sendo aí. Deixamos no jogo do Barça, deixamos 2 bilhetes nesse jogo, né? Barça quando vídeo real, deixamos para sair mais de primeira partida, o bilhete bateu. E também mencionei quem queria buscar um bilhete um pouquinho mais arriscado, buscar o ambas na partida. O bilhete também bateu. Série A na Itália, jogo do Verona contra a Napoli, trabalhamos com a Napoli na chance dupla, o bilhete bateu. Na Turquia, Galatasaray contra a Anispor, Galatasaray para vencer a partida, o bilhete bateu. Na Bundesliga na Alemanha, Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique na chance dupla, bilhete bateu. Premier League na Inglaterra, Leeds contra Manchester City. City na chance dupla, bilhete bateu. Países Baixos na Holanda, Heracles contra PSV. PSV para vencer a partida, bilhete bateu. Arábia Saudita, Al-Fahd contra o Al-Nassr. Trabalhamos com o Al-Nassr para vencer a partida, bilhete bateu. E no penúltimo jogo do dia, La Liga na Espanha, Real Oviedo contra o Atlético de Madrid. Praticamente no último minuto de jogo aí, o Atlético de Madrid venceu por 1-0. A gente trabalhou com o Atlético de Madrid na chance dupla, nosso bilhete também bateu. Para fechar o dia, falta o jogo aqui no Paulista, no Brasil, no Novo Horizontino contra o Corinthians. A gente está trabalhando aí com o Corinthians na chance dupla. Então aí, caso o Corinthians não perca a sua partida, né, dentro dos 90 minutos, a gente consegue aí gabaritar o nosso sábado. Vamos para o domingo. O que eu separei para o domingo? Uma grade com 8 jogos. Ao meu ver, são jogos de valor para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é na Holanda, às 10h30 da manhã. Vamos dar uma olhada. Jogo do Twente enfrentando o Feyenoord. As duas equipes aí são segunda e sexta colocada, respectivamente. Momento aí da equipe da casa nos últimos 5 jogos. 3 empates e 2 vitórias. E eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 2 empates por meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. Vou buscar nesse jogo o mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Feyenoord, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Twente, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas em 4. Por conta disso, tô deixando aí para sair. Mais de gol e meio na partida, vai estar pagando uma odd. Deixa eu esticar a linha aqui pra gente dar uma olhada junto. Por uma base de 1.20, tô deixando como bilhete para esse jogo, mais de gol e meio na partida. Próximo jogo, vamos lá, a Premier League na Inglaterra, às 11 horas da manhã. Manchester United enfrentando o Crystal Palace. A equipe do Manchester, quarta colocada, e Crystal Palace vai meter o 13º. Momento do Manchester, nos últimos 5 jogos, 1 empate, 4 vitórias. Crystal Palace nos últimos 5 vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho, 3 vitórias do Crystal Palace e 1 do Manchester United. Vou buscar nesse jogo uma chance dupla a favor do Manchester United. Tá pagando por uma base aí de 1.17 bilhete para esse jogo. Próximo jogo do dia, vamos lá agora para a Bundesliga na Alemanha, 11h30 da manhã. Jogo do Stuttgart enfrentando o Wolfsburg. A equipe da casa, quarta colocada, a equipe visitante é a penúltima da competição, a 17ª. Momento do Stuttgart nos últimos 5, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Wolfsburg nos últimos 5 vem de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 vitória para a equipe visitante, 3 para a equipe da casa e 1 empate pelo meio do caminho. Vou buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre elas, mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Wolfsburg, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em 4, esses 4 batendo ambas. Por conta disso, estou buscando aí a linha de mais de um gol e meio na partida, vai estar pagando por uma base de 1.13, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Bulgária, jogo do Levinski, enfrentando o Lokomotiv Sofia. A equipe da casa é a primeira, a equipe visitante é a 10ª. Momento aí da equipe da casa.
2 derrotas e 3 vitórias. Equipe visitante vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. No confronto direto, 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aí do Levinsky. Vou fechar aqui mais uma vez aí com a vitória do Levinsky. Jogando em casa, pagando por uma base de 1,34, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Superliga da Dinamarca. No horário aí de 1 hora da tarde, Midtjylland enfrentando Brøndby. As duas equipes aí são segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento do Midtjylland, 1 derrota e 4 vitórias. O Brøndby nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto, eu tenho 3 vitórias para a equipe visitante e 2 para a equipe da casa. Também me interessa nesse jogo o mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Brøndby, mais de 1,5 em 2. E nos últimos 5 jogos do Midtjylland, mais de 1,5 aí em 4. Vou buscando então, como eu mencionei, mais de 1,5 na partida. Vai estar pagando o bilhete por uma base. Se eu esticar a linha aqui, por uma base de 1,21 é o bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá agora para a La Liga na Espanha, às 2h30 da tarde. Jogo do Betis enfrentando o Sevilha. A equipe da casa é a quinta, a equipe visitante é a 12ª. Momento do Betis. Nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. E o Sevilha, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Betis e 1 do Sevilha. Estou buscando aqui também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre elas mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Sevilha, mais de 1,5 em 4, nesses 4 batendo ambas. E nos últimos 5 jogos do Betis, mais de 1,5 aí também em 4, nos 4 batendo ambas. Estou buscando aí então o mercado de mais de 1,5 na partida. Vai estar pagando bilhete aí, deixa eu esticar aqui para a gente ver. Por uma base, deixa eu puxar aqui, uma base de 1,33 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo agora, vamos aí, voltar para a Alemanha, às 3h30 da tarde, jogo do Hamburgo enfrentando o RB Leipzig. As duas equipes são quinta e 11ª colocada, respectivamente. Momento do Hamburgo, nos últimos 5, 3 empates e 2 vitórias. E eu tenho o RB Leipzig, que nos últimos 5 vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do RB Leipzig. Estou fechado aqui com uma chance dupla a favor do RB Leipzig. Está pagando por uma base de 1,31 é o bilhete para esse jogo. Para a gente fechar o dia, vamos para a Ligue 1 na França, às 4h45 da tarde, o Olympique de Marseille enfrentando o Lyon. As duas equipes aí são terceira e quarta colocada, respectivamente. Momento do Olympique de Marseille, nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E eu tenho o Lyon, que nos últimos 5 vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Lyon e 3 para o Olympique de Marseille. Vou buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 3. Nos últimos 5 jogos do Lyon, mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos do Olympique de Marseille, mais de 1,5 em todos. Estou buscando então para sair mais de 1,5 na partida, vai ser o bilhete para esse jogo. Tá pagando aí por uma base de 1,24, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado nossa grade aí para o nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nosso apoio, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez, só deixo um grande abraço e um carinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.